Hoje nós vamos falar sobre o movimento de instrumentos históricos, né? No caso, nós vamos falar dos oboístas históricos e do repertório, né? Que eles tocaram principalmente músicas barroco, também classicismo. Então nós vamos começar das gerações mais antigas, né? Que eram basicamente autodidatas, né? Eles foram os pioneiros, né? No começo, já no meio do século XX, né, do século passado, a experimentarem os instrumentos históricos e também as palhetas, né, que eram diferentes e que pouca informação tinha dessas palhetas, e também ao mesmo tempo pesquisando sobre a performance histórica, né, sobre como as pessoas tocavam na época dos compositores do barroco e do classicismo, a questão da afinação, por exemplo, que não era afinação 440, né? Eram outros tipos de afinação. Afinação igual também não existia. Quer dizer, existia, mas era uma entre outras possibilidades de afinação. E então, meados do século XX, né, já mais assim, década de 60, 70, começaram a surgir vários grupos historicamente informados, né, que a gente diz, principalmente na Europa e depois nos Estados Unidos. Mas a gente teve, principalmente na Bélgica e na Holanda, um movimento forte, né, de música barroca, mas também na Inglaterra. Então, alguns conjuntos sobreviveram, né? Ficaram durante muito tempo, com alguns regentes também bem famosos. Então, por exemplo, o John Eliot Gardner, que é um inglês, com English Baroque Soloists, o Nikolaus Harnoncourt, em Viena, na Áustria, com concertos músicos Wien, né? Também o Jordi Savall na Espanha, né? Com música renascentista, medieval e barroca. E também na Holanda teve Frans Bruggen com a orquestra do Orchestra of the 18th Century, Amsterdam Baroque Orchestra Corps com Tom Koopman, e até no Japão a gente teve um resgate desse interesse, né, da música barroca, com o Suzuki, Masaki Suzuki, que fez o Bar Collegium Japan. Mas tem muitos outros, né? Na Itália, o Rinaldo Alessandrini com concerto italiano, a Europa Galante com Fabio Biondi, e na França muitos também, né? O Musicien du Louvre com Marc Minkowski, Concerto Spirituel com Hervé Niquet, Concert d'Astrée, Chapelle Royale, Philippe Hervégue acho que é belga, mas Les Arts Florissants, William Christie, enfim, muitas iniciativas, muita pesquisa e várias gerações já, né, pelo menos 3 gerações já se formaram. Na Suíça também, na Escola Cantorum Basiliensis, foi uma referência, com René Jacobs. Então, nós vamos falar primeiro de um oboísta que a gente não... Eu nem vou pôr gravação dele, mas ele foi um dos precursores, foi um cara importante, que foi Jürg Schäfflein, que ele era austríaco e, né, nasceu em 1929, já morreu, né, morreu em 86, e ele foi um dos primeiros a tocar com instrumentos históricos. E outro que também, mais ou menos da mesma época, um pouquinho mais tarde, né, que foi Michel Piquet, de 1932, que ele era suíço e ele criou um grupo com cravo e fagote e gravou, né, tocando oboé barroco, e foi uma gravação que depois inspirou outras pessoas a também tocarem o oboé barroco. A gente vai ouvir dele uma gravação tocando um concerto de Vivaldi
com a Academy of Ancient Music, com Christopher Hogwood, né, que é um regente inglês. Então, depois nos Estados Unidos surgiram alguns grupos também, em Boston principalmente, mas também em São Francisco, é, e alguns oboístas que se interessaram para tocar, né? Muitos também pesquisaram, então tem o Bruce Haynes, que na verdade era canadense, né? Que fez um livro fantástico falando do oboé, vale muito a pena ouvir. Agora a gente vai ouvir, antes de ouvir nos Estados Unidos os oboístas, nós vamos ouvir um outro oboísta, né, da Bélgica, chamado Paul Dombrecht, que ele também foi um dos precursores, e ele também dirige grupos, né, assim, toca com oboés de todas as épocas, o oboé romântico, né, vamos dizer, o oboé do século XIX, o oboé clássico, enfim. Nessa que a gente vai ouvir são concertos de Vivaldi. Eu vou pôr um pouquinho mais pra frente. Esses caras eram autodidatas, né? Eles não tinham professor, eles estavam descobrindo tudo, né? Então eles têm muito mérito, porque eles conseguiram abrir um caminho sozinho, que depois os outros seguiram. Agora eu vou mostrar uma obra de Heinrich, que é um compositor alemão, com esse grupo do Paul Dombrecht chamado Il Fundamento. Il Fundamento é o grupo de Paul Dombrecht. E a gente vai ouvir uma peça desse compositor alemão, que isso é uma outra coisa que é importante. A gente no barroco tem trilhões de compositores, né? A gente acaba só falando de Bach, Handel, Vivaldi, Telemann, né? E tem muitos outros, né? E também isso foi importante, que o movimento historicamente informado ajudou a gente a descobrir e reviver outros compositores que são excelentes.
vocês podem ver que na música barroca é muito comum os oboés dobrarem os violinos, ou seja, tocam pra caramba, né? Não tem descanso. Tocam muito mais do que um oboé hoje em dia na orquestra moderna. Era um instrumento mais leve, né? Então eles estavam acostumados a fazer isso. E por isso a gente tem repertório muito virtuosístico, né? Tanto orquestral quanto solístico no barroco. E por exemplo, esses descobridores, né, digamos, esses pioneiros, né, que pegaram e começaram a interpretar a música barroca pesquisando como é que era, pelas articulações, né, com os instrumentos barrocos, como eles produziam articulações diferentes, como era a expressividade, né, diferente. Eles revolucionaram, porque antes a música barroca era tocada como música romântica, né? Você pega uma interpretação do começo do século XX, era tudo muito pesado, muito cheio de vibrato e muitos instrumentos, aquela coisa ficava pastoso, né? E sem também os ornamentos, né? Então vocês podem ver aí alguns trinados e tudo, que em geral não estão escritos na partitura, mas já faz parte do estilo, né? Tocar. Quando você vai para a música francesa, aí ainda tem outros aspectos da música, a inégalité, né? Que é essa coisa de vocês tocarem, tá escrito colchê, mas saber que as colcheias elas vão ser tocadas em ritmo um pouco desigual, né? Tá, 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 nesse tipo de coisa. Então tudo isso foi graças à pesquisa desses pioneiros, né? Então agora a gente vai ouvir dois oboístas americanos. Um é o Mark Schachtman, e que vai tocar uma cantata. Opa, peraí que é a cantata de Bach, né? O arioso da cantata, bem famoso, né? Então, ele fundou o Aulus Ensemble em 1973, né, um dos primeiros grupos também de música assim histórica, né, instrumentos históricos. Depois o Helicon Winds, né? Então foi importante para o movimento da música barroca, da música histórica com o oboé. É linda essa música, mas vamos seguir, né, para o vídeo não ficar tão grande. Então agora a gente vai ouvir outro Bach. Vamos ouvir agora. Ah, não, esse é para depois, daqui a pouquinho. Vamos ouvir então agora Albinoni com Anthony Robson, que é outro oboísta. Esse concerto é bem comum, né, para os oboístas tocarem no começo da formação deles, né?
Na verdade, o Anthony Robinson é inglês. Eu quero ainda pôr um outro americano aqui, que é o... Vamos pôr outro americano, que é o... David Reichenberg. Deixa eu procurar aqui. O oboé da Mori, é esse daqui que a gente vai ouvir. Cadê? Sim, esse também foi um oboísta importante. Aqui ele tá tocando o oboé da Mori. A internet, provavelmente. Mas já deu para ouvir um pouquinho, né, do David Reichenberg. Então agora a gente vai passar para um grande oboísta, um dos mais, que também é fabricante de oboé, que é o Marcel Poncelli, e que é professor, foi professor de muita gente. O Marcel Poncelli, ele é belga. Esse senhor aqui. Isso é outro trecho de uma cantata de Bach. Muito bonito, né? E agora a gente vai ouvir um outro que é também ótimo, que é o Alfredo Bernardini. Vai tocar o concerto de Giovanni Benedetto Platti. Bernardini é um dos professores, né, mais importantes atualmente, né, de oboé barroco. Ele é italiano, mas dá aula na Catalunha e fora em outros lugares também, né?
os festivais e tudo. E é um virtuoso, virtuoso. Outro compositor que a gente não conhece muito, né? O Platzi escreveu muita coisa para oboé. Sonata, trio sonata. Agora a gente vamos ouvir eu quero pôr Mozart para vocês, com o ensemble Zéfiro, que esse que a gente acabou de ouvir, o Bernardini criou com Paulo Grazzi, e agora ele continua sem o Bernardini, com outro oboísta, né? Que agora está com Emiliano Rodolfi e Michele Fattori no fagote, mas antes era o Paulo Grazzi no oboé e tinha o irmão do Paulo Grazzi no fagote também. Agora então já com o oboé clássico, né? Esse é o Paulo Grazzi. Parece um oboé barroco assim visualmente, mas é bem diferente já. Ele é bem mais fininho, os buraquinhos onde a gente põe o dedo também são mais fininhos. O som é diferente, a afinação já é mais alta. Então agora nós vamos seguir, voltar para o barroco. Vamos ouvir esse que é o Léo Duarte, um oboísta português, tocando o concerto de Handel. Já é uma geração mais jovem, né?
muita gente boa por aí, né, tocando. Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui. A gente vai ver duas versões do concerto de Marcello, do movimento lento do concerto de Marcello. Então, a primeira vai ser com Susanne Hegel, que é uma oboísta alemã, jovem. Depois a gente vai ouvir uma outra versão. Ouvir agora outra versão, também de uma mulher oboísta. Essa é com a Katarina Spreckelsen. Katarina Spreckelsen. Faz mais rápida, né? Também alemã ela, mas mais velhinha, né? Essa versão é a versão ornamentada por Bach, que ele fez para tocar no cravo esse concerto, né? A que a gente ouviu primeiro, ela fez algumas modificações na versão, assim como a Catarina também não está exatamente igual. Ela pegou um andamento mais rápido também, né? A acústica tá diferente, lá tinha bastante eco, né? E a oboísta brincava com esse eco.
interessante a gente ouvir duas versões, né, diferentes da mesma peça. Agora a gente vai seguir com mais Vivaldi. Essa é uma sonata em dó menor muito interessante, a linha do fagote, né? Ele sempre faz essa linha do baixo, né? Sempre faz pontuada. Esse é o primeiro movimento, né? O Adagio. E quem está tocando aqui é Paul Goodwin, outro oboísta muito importante para o movimento da música antiga, que ele também regeu, né, virou regente de grupos de instrumentos barrocos. Ele é inglês. Ele tem um CD muito legal com música de bandas de oboé, né, de palhetas duplas, aquelas bandas do barroco que eram feitas para caçadas do rei Luís XIV ou mesmo para campanhas militares, né? Iam bandas para animar os soldados. Muito bom, né? Como ele faz essa dissonância. E o baixo segue, né? Como um destino. Nós vamos seguir agora para uma peça do Telemann, também com um oboísta muito bom, que é o Gonzalo Ruiz. É um oboísta argentino, mas que mora nos Estados Unidos. Epa, vamos à internet. Infelizmente a internet está péssima. Eu vou então seguir. Vamos agora para Bach de novo. E agora a gente vai ouvir uma oboísta que ela nasceu na Austrália, mas ela depois foi estudar na Inglaterra, que ela chama Emma Black. A gente vai ouvir ela tocar um lindo concerto de Bach com a Netherlands Bach Society.
É interessante como cada oboísta tem o seu jeito de interpretar. Ela vai muito doce, né? Tem alguns que vão mais assim intensos, mas é muito bonito também, né? E agora a gente vai ouvir um oboísta argentino que toca, já veio aqui no Brasil muitas vezes, o Diego Nadra, né? Gravou discos com o pessoal lá de Juiz de Fora, com o Luiz Otávio Santos, de música na orquestra que eles criavam no Festival de Juiz de Fora, já deu aula para mim de oboé barroco, e ele é um excelente oboísta também, que sempre está disposto a assumir riscos, né? Na hora de tocar, ele não faz concessões, ele vai que vai na ornamentação, no andamento. Aqui a gente vai ouvir a segunda parte do último movimento de uma trio sonata para oboé barroco, oboé e flauta doce, que é bem virtuosística. Aí é o Rodrigo Calveira que tá tocando a flauta doce. A ornamentação. Maravilha, né? Vamos seguir agora com mais Vivaldi. O que temos aqui? Esse também é outro virtuose. É o Shai Kribus. É um oboísta israelense que vai tocar o concerto de Vivaldi. Vou pôr aqui mais pra frente. O concerto em Dó maior de Vivaldi, que já é bem virtuosístico. Ele pega um tempo bem rapidão. Enquanto a internet carrega, eu dou uma... Isso é a ornamentação dele, como uma cadência, né, que ele fez. Muito bom, né? Então agora a gente vai seguir com outro concerto para oboé, dessa vez de Mozart. A gente vai ouvir uma outra Catarina, como é que ela chama mesmo? Peraí. Catarina Arfken é uma oboísta suíça. Então a gente vai ouvir agora com o oboé clássico, concerto de Mozart. Freiburger Baroque Orchestra.
Andamento bem rapidão, né? Ela faz a versão da flauta, né? Porque esse concerto tem a parte da flauta que foi achada e a parte do oboé que é um pouco diferente. Agora a gente vai ouvir outra versão tocada por um oboísta barroco alemão. Aqui foi regido pelo Nikolaus Harnoncourt, a versão mais antiga, 2000. E eu consegui pouca informação, viu, sobre esse cara. Ele chama Hans-Peter Westermann. Eu acho que ele é de Frankfurt, mas eu não sei mais nada sobre ele. Mas a gente vai ouvir também. Deixa eu pôr aqui já pra frente pra gente ouvir a parte que o oboé entra. Deixa eu ver. Ele pegou já um andamento mais lento, né, que a Catarina. E ele já faz diferente, ele faz a versão do oboé mesmo. Interessante. Pronto, aí isso é um tema do que vocês podem fazer de trabalho, comparar essas duas versões. E agora a gente vai ouvir um oboísta brasileiro que toca oboé barroco, que se chama Gilberto Casério.
E também aqui a gente vai ouvir o oboé na ópera, né? Apesar de ser uma área de ópera, não é uma versão, é uma versão de concerto, né? Não é uma ópera mesmo, mas para a gente ter uma ideia de como o papel do oboé na ópera, ele brincando com a voz, vocês vão ver, ele e os trompetes, né? Os trompetes, o oboé e o trompete, eles fazem um par, assim, né? Como timbres parecidos, né? Que se respondem, né? Em pares, né? Também. Ó, trompete, oboé. Isso é de Handel. Qual ópera de Handel? Ah, Amadeus de Gaula. Amadeus de Gaula. Pronto, é isso. A gente poderia aqui ficar horas e horas ouvindo tanta música linda, mas para não ficar tão cansativo para vocês, vou parar o vídeo aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e vão atrás mais de esse repertório, desses oboístas. Busquem, tem muita coisa bonita. A gente aqui nem pôs barroco francês, mas fica para uma próxima. Um abraço a todos.